Senhor esteja convosco, amém? Amém. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite, saudar também o presbítero João, a missionária Juliana, esposa, que o Senhor ele possa se manifestar em nosso meio hoje. Você crê nisso? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 7. Gênesis, capítulo de número 7. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos na casa do Pai para adorar e bendizer ao nome do nosso Deus. Capítulo 7 de Gênesis, versículo 1. Vamos ler o versículo 1, depois o versículo 22 até o versículo 24. Quero saudar a todos os nossos amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook neste momento. Que a palavra de Deus possa falar ao teu coração, que você possa ser cheio do poder de Deus aí na sua casa nesta noite, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Gênesis capítulo 7, verso 1. E o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Vou repetir. E o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Versículo 16. E aqueles que entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara, e o Senhor fechou a porta. Verso 22. Todos aqueles em cujas narinas estava o sopro de vida, e tudo que estava na terra seca morreu. E foi destruída toda a substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado, e as coisas rastejantes, e as aves do céu, e eles foram destruídos da terra, e somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Oremos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos na tua casa, Senhor Deus, pela vida dos teus filhos que aqui estão conosco, por aqueles que ainda não podem vir, que estão no grupo de risco, que estão na sua casa. Que o Senhor venha se manifestar nessa noite, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em cada um dos corações que aqui está e que estão nos assistindo neste momento, meu Pai. Usa a minha vida, Senhor, para louvor e para a glória do teu nome, assim seja. Amém? Sente-se na presença de Deus. Observe a palavra de Deus, amados. Nessa noite nós vamos falar um pouco a respeito daquilo que Deus fez em favor da humanidade, trazendo o livramento através do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós temos visto cada dia mais e mais, e por mais que a nossa nação e o mundo tenha sido acometido por uma pandemia que causou espanto, tem causado espanto ainda em muitas pessoas, muitos homens e mulheres ainda estão desprezando a Deus, ainda estão rejeitando a vontade de Deus, rejeitando a palavra de Deus, ainda estão imersos em uma vida miserável de pecado. Agora observe só, a palavra de Deus nos mostra que Deus olha para um homem sobre a face da terra, e Deus se agrada deste homem. Este homem se chama Noé. Eu creio que todos aqui já ouviram a história de Noé, até já viram filmes ou alguma figura nesse sentido. A palavra de Deus nos mostra que Deus, ele se manifesta na vida deste homem, por quê? Ele se achou justo diante de Deus. Observe o versículo 1. E o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Somente ele, Deus olha para aquele homem e vê aquele homem justo, um homem que procurava fazer a vontade de Deus, um homem que estava com o coração totalmente voltado para o Senhor. E nessa noite nós vamos falar daquele livramento que Deus pode trazer para toda a humanidade. Deus quer livrar o homem de uma vida miserável, de uma vida de pecado, de uma vida de dor e de sofrimento. Mas para que isso aconteça, o homem precisa se voltar para Deus. Amém? Então dê um título para essa mensagem:
uma pandemia espiritual. Diga assim comigo, uma pandemia espiritual. É isso aí. Uma pandemia espiritual está acometendo a humanidade, e não é dos nossos dias, e não é de agora. O homem está vivendo debaixo de um vírus mortal, e muitas pessoas não se aperceberam disso ainda. Tem muita gente que está espantada com o Covid-19, que está espantada com o coronavírus, mas não estão espantados em viver uma vida de pecado, em viver uma vida miserável, em viver uma vida injusta diante de Deus. E Deus me deu uma palavra, amados, para que nós tenhamos um despertamento diante do nosso Deus, para que a humanidade tenha um despertamento diante do Senhor, perante aquilo que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer sobre toda a humanidade e sobre a nossa nação. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja só, uma pandemia espiritual. A pandemia, essa palavra quer dizer uma epidemia profunda, ou uma epidemia generalizada, ou seja, que acomete toda a terra. E é o que está acontecendo com o coronavírus. Essa pandemia está se alastrando por vários e vários países e vai chegar a outros países ainda, como tantos outros vírus já chegaram. Mas agora veja, nós estamos vivendo um tempo sem precedentes neste mundo. Um vírus silencioso e invisível tem amedrontado o mundo. Você liga a televisão, você olha para a mídia, está trazendo todos os dias notícia de morte, e principalmente aquela mídia, que gosta de mostrar só o lado negativo, só notícia de morte, só notícias negativas, só notícias ruins. Então veja só, a morte virou notícia, inclusive na mídia digital. Há uma agitação constante sobre as pessoas. A incerteza tem tomado conta de todos, inclusive dos cristãos. Agora veja, algo como uma peste tem assolado as nações. Este vírus está literalmente roubando o ar das pessoas e está provocando uma asfixia, porque é isso o que acontece no estado mais grave da doença do coronavírus. Ele atinge as vias respiratórias, as vias aéreas, e ele vai para o pulmão, e quando ele chega ao pulmão, quando a pessoa está já no estado debilitado, ou no estado mais grave dessa enfermidade, o que acontece? Ela começa a sufocar aquela pessoa, porque ela não consegue mais expelir o gás carbônico e respirar o oxigênio. O pulmão começa a se encher de bactérias, então, nesse momento, e a pessoa começa a morrer de falta de ar. Você já sabe disso, eu só estou relatando alguma coisa aqui, porque eu quero usar isso como um exemplo para a pandemia espiritual que as pessoas estão vivendo em nossos dias. Então, o coronavírus provoca isso, ele tira o ar das pessoas. Asfixia é uma supressão ou retardamento da respiração, ou seja, é uma morte aparente, a pessoa está morrendo ali aos poucos. Ela pode gerar morte, naquele mesmo instante. Por isso que uma pessoa, quando está no estado grave, ela precisa ir para a internação, ela precisa ir para a UTI, ela precisa do auxílio de respiradores, e quando, por misericórdia, ela escapa com a sua vida para dar louvor e para dar glórias a Deus. Mas muitos estão morrendo literalmente de falta de ar. Dá para dar um amém? Amém. Literalmente de falta de ar. Quanto é que você paga para respirar? Você paga quanto para respirar? Nada. De graça. Então não adianta você ter todo o dinheiro do mundo para querer comprar esse ar, porque ele chega de graça. Não precisa comprar, não precisa pagar. É de graça. Agora, para aqueles que estão debaixo dessa doença, nós temos que orar por essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia e os livre dessa enfermidade. Hoje ainda vi o testemunho de um senhor, o médico chega para ele, não sei, acho que até foi no Rio Grande do Sul, foi uma pastora do Rio Grande que compartilhou. O médico chega para ele, ele está sentado na cama, o médico diz para ele: olha, o senhor pode ir para casa, o senhor já está respirando, o senhor está curado. Ele começou a chorar ali sentado na cama e receber aquela notícia gloriosa, porque poderia voltar para a sua casa. Já era um homem com uma boa idade até, na verdade. Ele recebe aquela notícia gloriosa.
de algo que ele estava sendo privado de respirar o ar puro, de respirar o ar que é gratuito. Então veja só, asfixiar então é privar de respirar, sufocar, veja só, respirar com muito custo, é o que as pessoas estão vivendo. Eu estou falando aqui de alguns sintomas mais graves da doença que atinge os pulmões, provocando uma infecção grave, podendo levar a óbito inclusive. Então, para a grande maioria dos médicos especialistas, eles dizem que o que acontece com a pessoa que contrai o coronavírus, o Covid-19, ela faz o quê? Ela gera como se fosse uma pneumonia gravíssima, e a pessoa não consegue respirar. Essa palavra pneumonia vem de pneuma, e pneuma vem de uma palavra grega que quer dizer espírito, fôlego. Eu fui buscar um dicionário bem antigo que eu tenho lá em casa. Se você procurar no dicionário novo, você não vai achar, mas no dicionário antigo lá em casa, bem antigo, da década de 80, vai dizer que a tradução da pneumonia é uma doença que as pessoas, que o médico da antiguidade falava inclusive que está faltando o fôlego, está faltando o espírito. Você está conseguindo já acompanhar aqui alguma coisa, né? O nosso Deus soprou sobre nós um espírito de vida. E além disso, Ele nos soprou sobre as nossas vidas o poder do seu Espírito Santo. E agora eu quero falar aqui, continuar falando um pouquinho, já vamos chegar no ponto da nossa mensagem. Quando atinge o pulmão, impede a troca de gás carbônico por oxigênio, provocando então um cansaço excessivo. Grande maioria das pessoas que já estavam ou que relataram a cura, que passaram pelo Covid-19, o que acontece? Elas disseram que elas começaram a sentir um cansaço, uma falta de ar, uma pressão, Outros falaram que acabavam perdendo até o paladar e não conseguiam cheirar também, ou seja, perderam também o olfato. Veja só, pois bem, quero lhes falar de um vírus nessa noite que tem causado não a falência dos pulmões, mas que tem tirado a vida espiritual de muitos e que já circula há muito mais tempo do que a Covid-19. Esse vírus se chama o vírus do pecado. E eu quero falar sobre isso nessa noite, porque é o homem que está cometido por esse vírus, você que está nos assistindo, o homem que está cometido por esse vírus chamado pecado, ele está condenado a uma asfixia espiritual, a morrer espiritualmente. Ele está condenado a uma vida na eternidade totalmente afastado, totalmente longe de Deus. E essa pandemia tem estado na humanidade desde Adão e Eva, mas o homem não tem se apercebido disso. Morreu uma cantora famosa, vocês acompanharam, do meio gospel, Fabiana, não lembro agora, Fabiana? Anastácio, cantava o hino glorioso. E nós vimos um comentário, as pessoas xingando, as pessoas falando, e onde está Deus? E não orou que chega, e esse Deus que não cura do Covid-19, uma blasfêmia contra o nosso Deus. Então você vê, as pessoas estão com o coração endurecido, o pecado está enraizado no coração do homem, o pecado está enraizado no coração das pessoas, o homem tem blasfemado contra Deus, tem se levantado contra Deus, e eu não tenho medo de dizer que o nosso Deus, Ele permitiu que essa pandemia viesse também sobre a nossa nação, que há pouco tempo atrás blasfemava do nosso Deus, zombava dos símbolos cristãos, praguejava contra aquele que é tudo, aquele que é o Todo-Poderoso, e eles achavam que iria ficar dessa forma, mas a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele é misericordioso sim, mas quando chega o tempo da sua justiça, ninguém vai impedi-lo também. Amém? Essa é a palavra que nós temos para essa noite. O Covid-19, veja só, amados, vivemos uma pandemia espiritual que tem atacado um número enorme de pessoas, e elas não estão percebendo porque é silencioso. Assim como o Covid-19, tem pessoas que o vírus passa por ela nem sente, ela nem vai desenvolver os sintomas, ela é totalmente assintomática.
E tem muitas pessoas que elas estão anestesiadas já e não sentem o pecado na sua vida. E eu não falo só de pessoas que não conhecem a Deus. Primeiramente, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar dos nossos aqui. O cristão tem vivido uma anestesia espiritual e não tem percebido o pecado que está entrando na sua vida. E o pecado ele vai entrando devagarinho, ele vai entrando silenciosamente. E Satanás ele é tão especialista, e quando ele vai enredando o ser humano no pecado, nesse vírus chamado pecado, quando você menos percebe, você já está com o pé na cova, você já está perdendo tudo, você está perdendo a sua casa, você está perdendo a sua família, você está perdendo a sua dignidade, e para finalizar, você perde a sua salvação. Essa é a pandemia espiritual, que as pessoas não estão preocupadas. E não adianta usar máscara, porque a máscara não vai resolver o problema do pecado. Só existe um antídoto, só existe um meio de eu e você sermos livres do poder do pecado. É reconhecer a Cristo, é reconhecer que o seu sangue vertido naquela cruz foi derramado para a remissão dos nossos pecados, amados. E é Ele quem nos purifica. E é Ele quem nos purifica. Para o Covid-19, use máscara, não fique sem máscara aqui dentro da igreja, use máscara. Onde quer que você for, é necessário nós tomarmos esse cuidado. Agora muitas pessoas estão usando máscara, estão cuidando para não contrair o Covid-19 e já contraíram o vírus do pecado. Dá para dar um amém? Amém. O Covid-19 pode tirar o olfato e o paladar das pessoas. Em alguns casos, as pessoas dizem que elas não percebem o gosto. O relato de uma mãe, ela não conseguia sentir o cheiro nem da fralda da criança, e não conseguia sentir o cheiro do condicionador de cabelo, não conseguia sentir o cheiro. Pode acontecer em alguns casos. Ou seja, a pessoa acaba perdendo a sensibilidade do olfato e do paladar. Veja só, muitos cristãos, sem perceber, se tornaram insensíveis quanto à presença de Deus em suas vidas. Insensíveis. Já se acostumaram com a presença, já se acostumaram com o sagrado, já se acostumaram em ir e vir da igreja e para a igreja, de casa para a igreja, já se acostumaram a estar na igreja, e quando saem da igreja, já saem pecando, ou vão para casa para pecar, porque já não sentem mais a presença gloriosa de Deus. E essa presença já não lhes causa temor, porque perderam a sensibilidade. Deus estar ou não estar é a mesma coisa. Eu vim na igreja, Deus não falou comigo, e você volta no culto e Deus não falou comigo de novo, e você volta e Deus não está falando comigo. Então alguma coisa está errado, porque Ele sempre fala, mas os nossos ouvidos, eles precisam estar atentos para a voz do Espírito Santo. Temos pregado sobre o Apocalipse, e já para as cartas, a palavra de Deus diz que nós precisamos ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Ele tem falado nesses últimos dias, amados. E esse vírus que se instaurou em toda a nação, que se instaurou em toda a humanidade, também tem dado um alerta para nós cristãos. Logo, logo, Jesus virá buscar a sua igreja. E não se espante, irmão, com o que eu vou falar para você. Você que está nos assistindo, não se espante, porque essa é uma das provações, crises, situações que nós ainda vamos enfrentar. Porque se você é um bom leitor da palavra de Deus, se você é um bom leitor da Bíblia, e nós agora estamos aí caminhando com você também junto no livro do Apocalipse, você vai ver que nós estamos caminhando para um estreito. E Deus já está chacoalhando a peneira. E vamos ver quem vai ficar nessa peneira. Vamos ver quem vai prevalecer, quem vai resistir, quem não vai blasfemar, quem vai permanecer firme, quem está verdadeiramente como Noé, pronto para dizer não para a humanidade e fazer a vontade do Senhor. Porque o que Deus falou para Noé naquele tempo era uma loucura. Constrói uma arca. Não existia nem chuva. Eu costumo brincar, se fosse para construir ali em Itajaí, é fácil.
ali na beira do rio, então a gente já joga no rio, daqui a pouco coloca no mar, mas construir em terra seca. Você vai construir um barco gigante, você vai entrar com a tua família, você vai levar os animais junto com você, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. E Noé creu na palavra de Deus. Deus tem falado constantemente conosco. O grande problema do homem e da mulher é não crer na palavra de Deus. Recebemos essa semana um áudio da pastora Elizabeth, mulher do nosso presidente, onde ela falou, inclusive do que Paulo fala, que nós pregamos o Evangelho ou para a salvação ou para a condenação. Ou você recebe ou você não recebe. Ou você aceita a palavra, ou aceita a palavra ou não. Ou essa palavra vai me salvar, ou ela vai me condenar. Não tem como, não, Deus, eu vou esperar. Não tem. Ou você aceita, ou você não aceita. Com Deus não tem meio termo. Não tem que ficar em cima do muro. É por isso que nós precisamos nos posicionar nestes dias que estamos vivendo isso daí. Esse vírus espiritual está provocando uma asfixia na alma e no espírito do indivíduo, provocando uma letargia espiritual. Observe isso. O que quer dizer essa palavra letargia? Na psicopatologia é um estado de profunda e prolongada inconsciência. Agora veja, semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir. Tem muita gente que está vivendo isso, uma mornidão, um sono espiritual. Ora está com Deus, daqui a pouco já não está mais com Deus. Ora ele está vivo, ora ele está realmente servindo a Deus, buscando o Senhor. Daqui a pouco ele já não quer mais servir a Deus. É um vai e vem constante na presença de Deus, é um vai e vem constante de crer e não crer naquilo que Deus está falando, mas cuida, porque pode chegar um momento que você vai e você não vai conseguir voltar. Tinha um hino muito antigo dizendo, então como é que fica? Você vai ou você fica? Falando do arrebatamento. E aí, irmão? Você vai ou você fica? Você vai? Vai. Então dá um glória, irmão. Porque tomara Deus que esse culto não acabe. E que ele venha. E que não tenha o amém desse culto. E ele venha no meio desse culto. Se você está preparado, você não vai se preocupar não. Se tem alguma coisa aí, então irmão, já dobra o teu joelho e fale com Deus agora. Porque ele vai te salvar. Pode ter certeza disso. Então, uma letargia espiritual, por extensão, essa palavra quer dizer letargia, incapacidade de reagir e de expressar emoções. Está na igreja, parece que não está. Está no culto, mas parece que não está. Vem para adorar, mas não adora. O nosso Deus é um Deus de movimento. É um Deus de trabalho. Jesus falou, eu trabalho e meu Pai trabalha. Constantemente. Então, um cristão, ele não pode viver amuado, não pode viver um estado de letargia, um estado de sonolência. É uma coisa que ele está toda a vida empurrando, senão ele não vai. A nossa vida espiritual precisa ser ativa. Então, eu não posso viver numa apatia, numa inércia, ou seja, num desinteresse. Eu não posso viver uma vida sem reação naquilo que Deus está fazendo. E se eu sou um cristão, irmão, verdadeiramente firmado na rocha, eu vou crer naquilo que Deus vai fazer, apesar do que estão noticiando, eu vou ficar com aquilo que Deus está dizendo. Nós não estamos sendo loucos a ponto de negar o poder, a força dessa enfermidade, porque inclusive tem acometido a casa de cristãos, irmão. Mas esse negócio, quem pregava, irmão, que crente não pode ficar doente, já não está mais pregando. Você nunca ouviu isso aqui, desse púlpito. E tomara Deus que nunca ouça isso, porque isso é uma inverdade. Nós podemos ser acometidos por N situações, porém, nós temos uma certeza: há um Deus que está conosco, há um Deus que vai nos dar força para enfrentar as situações e as adversidades. Nós cremos nisso. Veja só, muitos cristãos
estavam e estão vivendo isso em suas vidas, uma pandemia espiritual, uma vida de pecado, uma vida misturada com o mundo, e o que é pior, não estão buscando um tratamento. Eu venho na igreja, vou para casa, mas eu não tenho uma mudança. Deus está falando, e Ele fala mesmo, mas a palavra, ela vai ter efeito quando eu colocar ela em prática na minha vida. Porque senão Jesus disse, eu sou um tolo, né? Eu sou uma pessoa ignorante. Ele fala, né? Aquela pessoa que constrói uma casa sobre a areia, é comparado com aquele que ouve a minha palavra e não pratica. Um insensato, um louco, uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Mas eu creio que um dia, quando a palavra foi pregada ao seu coração e você disse um sim para Jesus, você entrou nessa, irmão, nessa caminhada com consciência. Com consciência. Ninguém foi obrigado a abraçar a fé, veja só. Então veja, muitos não estão buscando um tratamento, estão sufocando espiritualmente devido ao afastamento de Deus, causado pelo pecado, pela distração, pelo desinteresse das coisas de Deus. Deus não precisa, o diabo não precisa tirar você de dentro da igreja. Ele só precisa distrair você. Ele só precisa ocupar um pouco mais você. Você ficou um tempo sem a palavra, você ficou um tempo sem o jejum, você ficou um tempo sem a oração, é suficiente para esse vírus entrar na tua vida. Você baixou a imunidade espiritual, e aí o vírus do pecado começa a entrar, e aí você já começa a ter uma venda, não uma máscara, uma venda. Não vejo mais pecado nisso, não vejo mais pecado naquilo, não vejo mais que eu não posso fazer isso, porque entrou o vírus do pecado, porque a sua imunidade espiritual está baixa. Mas aqui há um santo remédio da parte de Deus para você. Você saia daqui com muita vitamina espiritual, que a sua imunidade ela levante nessa noite no nome de Jesus. Que você tenha, e eu, amados, me coloco com você. Antes de pregar para você, Deus já pregou para mim. Então eu preciso, amados, junto com você, tomar uma atitude diante de Deus. Não podemos continuar, vivendo segundo a vontade do mundo, segundo os preceitos do mundo. Veja só, então Ele não precisa tirar você da igreja, Ele só precisa distrair você. E quando Ele distrai você, Ele já tem uma oportunidade para avançar com tudo aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Quando começou a pandemia, quem tem TV a cabo em casa e tem o canal por assinatura, o que acontece? Os canais que eram por assinatura pagos foram liberados. Alguém observou isso daí? Foi liberado todos os canais para todo mundo ficar bem ocupado na frente da televisão. Bíblia? Não, depois eu leio. Oração? Não, vai ter um filme bom hoje à tarde. Mas Deus nos alerta hoje, não seja distraído. Jesus deixou muito claro, olha só, Ele colocou a vigilância, vigiai e orai. E diz para o seu irmão, fica ligado aí, irmão. Fica ligado. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Veja só, por isso, desinteresse as coisas de Deus, sua força espiritual está diminuindo dia após dia. Seu pulmão espiritual já não consegue mais absorver a presença de Deus, que completa e produz vida abundante, porque é isso que Ele faz. Veja só, muitos estão preocupados com o coronavírus, mas não estão se prevenindo contra o pecado. E aí eu me refiro, primeiro, à igreja de Cristo, mas também às pessoas que não conhecem a Cristo, ao mundo, ao sistema engendrado por Satanás, que tem seduzido as pessoas, tem infectado as pessoas com uma indiferença espiritual. As pessoas blasfemam de Deus, amados, e elas acham que vai ficar por isso. Fazem piadinha do nome de Deus e acham que vai ficar por isso. Não vai, irmão. Não vai. A conta chegou e está chegando. Vamos lá. Agora veja só.
Há uma indiferença espiritual nessas pessoas, falta de crença em Deus, blasfêmia contra o Criador e tudo mais que vivemos. Agora veja, Deus está chamando a sua igreja e todas as pessoas para quê? Para um arrependimento. Pois logo Jesus virá buscar um povo. Este povo precisa estar preparado. Ele não vai mandar um e-mail, não vai mandar uma mensagenzinha no WhatsApp, ele não vai chamar você num grupo aí, não. Ele virá, irmãos. E a palavra de Deus diz que ele virá como um abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que se mostra no ocidente, aparece no oriente. A Bíblia diz que ele virá. Não vai dar tempo para nada, não vai dar tempo de recolher a roupa, não vai dar tempo de contar quanto dinheiro você tem na poupança, não vai dar para você ver como é que estão os seus filhos. Jesus virá e será de repente. É forte, irmãos. Me desculpe, não me desculpe, eu não posso me desculpar daquilo que eu prego. Só se eu ofender você com a minha palavra, mas com a palavra de Deus, irmão, não posso pedir desculpa, porque é o Senhor que está falando comigo, está falando com você nessa noite. Há um arrependimento que as pessoas precisam se ater. Buscar, ele vai buscar só quem estiver preparado. Noé, versículo 1, e o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nessa geração. Essa palavra toca no meu coração. Deus disse: tu e a tua casa, tu e a tua família. Você tem cuidado dos teus filhos? Que ainda estão? Coloca o joelhinho ainda debaixo da tua mesa para comer o pão que você coloca na tua mesa, que é sustentado por você ainda. Você está cuidando dele, porque se os filhos de Noé entraram com Noé na arca, é porque eles também eram justos, é porque eles também creram naquilo que Deus falou para o seu pai. Não vai ficar nada para trás. Faraó disse para Moisés: vão, deixa as crianças, deixa mais alguns aí, deixa as vacas, deixa não sei o que. Moisés disse: não vai ficar nenhuma unha para trás. Você vai aceitar que a sua família pereça, irmão? Que os teus filhos pereçam? Porque estão sendo envolvidos pelo sistema desse mundo. Compete a você evangelizar ele dentro da sua casa. Compete a você ensinar o teu filho, a tua filha a dobrar o joelho, a orar em casa. Compete a você ensinar o teu filho a adorar a Deus, porque você, na verdade é o seguinte: se você é um adorador e você ora a Deus, você lê a Bíblia, você não precisa ensinar. Quando ele vê o pai dobrando o joelho, ele vai dobrar o joelho. Quando ele vê o pai sendo fiel a Deus, na sua caminhada, honrando a Deus, ele vai seguir o teu exemplo, porque ele quer ser que nem você. Aleluia. Volte-se para Deus. É a palavra dele nessa noite. Antes que você morra espiritualmente, quero falar com você que está me assistindo. Volte-se para Deus antes que você morra espiritualmente, porque se você continuar numa vida de pecado, você vai morrer. Isso é para todos nós. É tempo, irmãos, de nos voltarmos para o Senhor. Agora veja, a Covid-19 pode até matar um cristão fisicamente. Somos humanos. O problema é se esse cristão ou qualquer outra pessoa já estiver morta espiritualmente. Você está entendendo? Nós cremos que alguns irmãos que partiram até com o Covid-19 estão na glória porque serviram a Deus. Agora aquele que morre e está morto espiritualmente, esse nós não podemos dizer nada. Então é necessário um arrependimento em vida. Veja só, a Bíblia diz assim no versículo de número 16 do capítulo 7 de Gênesis: e aqueles que entraram macho e fêmea, falando dos animais, de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara. E olha só, irmãos, e o Senhor fechou a porta. Na minha tradução da Bíblia King James diz assim,
e o Senhor fechou a porta por fora. Vai chegar um tempo onde muitos vão querer entrar e a porta já se fechou. Muitos vão querer vir e a porta já se fechou. A muitos foi pregado o Evangelho, rejeitaram, e assim como Deus fez com a humanidade, disse: eu não vou contender para sempre. Deus não está mais falando, a porta se fechou. Ele fechou a porta. Foi Deus quem fechou a porta. Ele propõe a salvação, mas é Ele quem vai nos dizer se você vai ser salvo ou não, dependendo da nossa conduta. Noé entrou naquela arca e juntamente com os seus filhos e as suas noras, e foram salvos. Amém? Você é salvo, irmão? Amém. Vou perguntar de novo: você é salvo, irmão? Amém. Você vai entrar na arca? Ou você já está na arca? Eu já estou. A arca para nós se chama Jesus de Nazaré. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, você que me ouve hoje, eu preciso lhe dizer: existe uma vida após a morte. Para quem está nos assistindo também, existe uma vida após a morte para aqueles que foram livres do vírus do pecado que assola a humanidade desde Adão e Eva. Houve um período ali onde os homens também se afastaram de Deus. Adão peca contra Deus, juntamente com a sua esposa, é afastado dali de dentro do jardim, é tirado, na verdade, de dentro do jardim. Então a palavra de Deus vai nos dizer que ele tem mais um filho com Eva. Abre aí no capítulo 4, versículo 26 de Gênesis. E a Bíblia diz assim: e Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Houve um período onde eles buscaram, houve um período onde eles estavam, muitos buscaram a Deus, muitos clamaram ao Senhor, mas muitos também, a grande maioria daquela geração, toda aquela geração perece no dilúvio, porque eu não posso buscar a Deus somente por um período da minha vida. Tem gente que só busca a Deus quando já não tem mais uma saída, e a maioria de nós foi assim um dia, não tinha mais saída, não tinha mais jeito, vamos para a igreja, vou buscar em Deus. Alguém falou que Deus podia resolver a tua vida, a tua situação, e você aceitou, você creu nessa palavra gloriosa. Mas não é só por um momento, porque foi falado aqui na terça-feira, a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse: ao que vencer, será lhe dado uma coroa. Ao que vencer, não é vencer uma luta, não é vencer 10 anos, não é vencer 20 anos, 30 anos, é você ir até o final. Bendito é o nome do Senhor. Agora veja só, por ser tão conhecido o pecado, muitos o têm como algo comum. Porque para muitos pecar é matar, roubar e adulterar. Mas a palavra de Deus diz que pecar é você errar o alvo que Deus havia proposto para você, ou seja, caminhar de forma correta. O homem andou longe disso, acabou errando, acabou pecando. Agora veja, mas para Deus o pecado é um erro do qual devemos nos afastar. Agora a Bíblia nos diz assim no versículo de número 22: todos aqueles em cujas narinas estava o sopro de vida, e tudo que estava na terra seca morreu, todos os homens e todos os animais. 23: e foi destruída toda a substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado e as coisas rastejantes e as aves do céu, e eles foram destruídos da terra, e somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. Amém? Somente Noé permaneceu. Por quê? Porque deu ouvido à voz de Deus, atendeu o conselho do Senhor quando diz: faz uma arca para ti. Agora o convite para nós hoje é: venha a Deus, venha a Jesus. Esse convite é para todos.
Há um louvor, se não me engano, da harpa, que diz assim: venha Deus, a Jesus, entregar seu coração, e terás sua luz, a perfeita salvação. Você já entregou sua vida a Cristo? Se não, hoje é o momento. Hoje é a oportunidade de salvação que Ele nos garante, que Ele nos concede. É o único meio que eu e você sermos curados desse vírus espiritual chamado pecado, nos aproximarmos de Deus, aceitarmos a Cristo. A única forma de escaparmos dessa pandemia espiritual é nos voltarmos para Deus. Não vai precisar de máscara, porque Ele mesmo vai cobrir você, vai proteger você com o sangue de Jesus Cristo. Amém? Eu convido você a ficar de pé, amados, neste momento. Eu quero orar com você nessa noite. Lembre-se dessa mensagem. Muitos estão vivendo uma pandemia espiritual e não estão atentos, e não estão ligados, e não estão preocupados, não estão vigilantes, inclusive a Igreja de Cristo. Mas a palavra de Deus hoje vem como alerta para as nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos, olhe para você, olhe para a sua vida, irmão. Não é momento de você lembrar da sogra, não é momento de você dizer: o meu cunhado tinha que estar nesse culto, porque o meu irmão não. Se você está aqui e eu estou aqui, essa palavra é para nós. É para nós. O Senhor se preocupou e falou conosco nessa noite. Agora a diferença é quem vai dar crédito. Quem vai dar crédito a essa pregação? Quem vai dar crédito a essa palavra? Será que, se você olhar para a sua vida espiritual, você não está desenvolvendo alguns sintomas de falência, de asfixia, alguns sintomas de falência de alguns órgãos da sua vida espiritual e você não percebeu? E você não se atentou para aquilo que estava acontecendo ou que está acontecendo com a sua vida? A palavra chama a nossa atenção hoje para nós olharmos para a nossa vida espiritual. Será que já não estamos envolvidos com o pecado a ponto de não sentirmos mais a presença de Deus? A ponto de nós não termos mais a sensibilidade de sentir Deus na nossa vida, daquele sopro de vida que um dia Ele trouxe a nós, quando um dia aceitamos a palavra, aceitamos o Evangelho e com Ele recebemos o Espírito Santo, e hoje não sentimos mais essa presença. Ajuda-nos, Pai. Eu oro a Ti, ore comigo agora, Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Nós nos colocamos diante de Ti, reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, reconhecemos que sem Ti nós não somos nada, nós não podemos ficar sem a Tua presença. Nós não queremos ser infectados com esse vírus chamado pecado, Senhor. Nós não queremos desenvolver, Senhor, nada que seja contrário à Tua vontade na nossa vida, Pai. Mas nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos fazer o Teu querer. A palavra é uma palavra de arrependimento, é uma palavra para nos voltarmos para Deus, para olharmos para a palavra de Deus, para olharmos para o exemplo dessa noite. Noé foi achado justo diante de Deus, ele e a sua casa foram salvos. E o Senhor quer salvar você e a sua casa. O Senhor quer salvar você que está nos assistindo e a sua casa. Essa palavra é uma palavra de arrependimento. Essa epidemia espiritual tem assolado a humanidade há milhares e milhares de anos.
mas Deus nos deu o antídoto. Deus nos propôs a cura que está em seu Filho amado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, Alaia Chorabacanda Lamadai, que foi morto desde a fundação do mundo. É através do seu sangue, e só pelo seu sangue que alcançamos a remissão dos nossos pecados. Perdoa-nos nessa noite, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus. Se você quiser vir até o altar, irmão, tenha liberdade nessa noite, mantendo um pouco de distância. Mova-se, venha até o altar. Faz tempo que a gente não chama você. Se você sente de vir aqui à frente e se colocar diante de Deus, este é o momento. Venha, este é o momento. O Senhor vai se manifestar na tua vida, vai promover a libertação, a cura que você precisa, espiritual, para a sua vida. Manifesta, Senhor, em cada vida, em cada coração. Opera, Senhor, a restauração espiritual. Tira, Senhor, agora todo pecado, tira agora todo mal, Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Só depende de nós, irmãos. Existem coisas que Deus Ele não vai tirar da sua vida. Vou repetir. Existem coisas que Deus não vai tirar, é com você. Você tem que decidir. Você tem que dizer, não quero mais, não aceito isso na minha vida, eu não quero esse mal, eu não quero mais. Ele não vai falar porque Ele já falou, irmão. Ele já falou, Ele já disse. Então eu preciso agora acatar a palavra no meu coração e Ele vai se manifestar com toda certeza. Amém? Haverá frutos na sua vida, na sua casa, na sua família. Comece a profetizar sobre os teus filhos, irmão. Comece a declarar sobre os teus filhos: o meu filho, a minha filha é do Senhor Jesus. Comece a declarar isso. Comece a profetizar sobre a vida deles. Você, como pai, como mãe, tem autoridade espiritual e dizer: o meu filho é do Senhor Jesus, a minha filha é do Senhor Jesus. E tome uma posição dentro da sua casa. Você que é homem, sacerdote, você que é sozinha, mulher e mãe, é mãe e é pai também, diga: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Noé fez isso. Mas ele não salvou ninguém. Salvou a sua família. Muitos estão, eu falei isso aqui terça-feira, muitos estão salvando muita gente, pregando e falando para muita gente, mas a família está perecendo, a família está perdida. Então cuida da tua casa, cuida da tua família. Claro, se você pode, se não, porque o chamado é para todos nós, e pregar o Evangelho, pregue também, mas não deixe perecer os seus. A tua